Sejam bem-vindos a este da Zona F1 de análise à 20ª ronda do Mundial de Fórmula 1, o Grande Prémio Cidade do México, com o apoio da Solverde.pt. E do México trazemos emoção, o melhor Grande Prémio da temporada, para mim, pelo menos, e trazemos também um novo líder do Mundial de Fórmula 1. Recordemos os melhores momentos. Are we on a WhatsApp or a Zoom at the moment? Okay. I can hear everything. I've got much more pace than Kimi here. We can fight for a podium. Yes, come on! Beautiful weekend. We need to keep it up. Imagens da festa, 10ª vitória da carreira para Lando Norris, a 6ª vitória esta temporada, mas acima de tudo o regresso à liderança do Mundial de Pilotos, algo que não acontecia desde o Grande Prémio da Arábia Saudita, ou seja, desde abril. João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, JJ e H, sejam bem-vindos a este episódio do... Não percebeste? JJ era um grande jogador do Vitória de Setúbal. Tu és o J, ele é o J e aqui é o H. Eu percebi. Mas com um gol académico. No final de 67. Bem-vindos a este de Premier Pub com o alto patrocínio. Não, estou a brincar. Vamos lá falar sobre Fórmula 1. E vamos falar sobre esta vitória de Lando Norris, que venceu pela maior margem esta temporada, mais de 30 segundos de vantagem, e podiam ter sido mais, não fosse aquele safety car virtual no final da corrida. Podiam, é verdade. Olá, Oscar. Olá, João. Olá, Henrique. Olá, quem nos está a ver e ouvir. Podiam ter sido mais. Tal foi o domínio do Lando Norris que fez tudo certo. Teve fim de semana, foi mais ou menos o que eu dizia ontem, não é? Foi passar férias ao México. É injusto para ele, porque ele trabalhou bastante para a vitória. Mas foi fim de semana imperial do Lando Norris, na altura em que mais jeito lhe dava. Acho que esta vitória lhe dá mais jeito agora do que teria dado há 15 dias ou há 3 semanas. Estamos a entrar mesmo na reta final da reta final. Estamos mesmo no fim. Portanto, a forma chegou-lhe em boa altura. Não merece reparo, não me lembro de uma coisa que possa dizer que podia, não, devia. Nada, tudo bem feito. Até o arranque de que tanto falamos. Suportou tudo, pôs o carro no sítio certo, nem deu conta que o Hamilton estava ao lado dele, que é maravilhoso. Sim. Acho que tu disseste isso ontem no fim da corrida. Acho que o Lando Norris na cabeça dele, se conseguir fazer isso, até ao fim só faltam mais 4 destas. Sim, faltam mais 2 sprints, eu sei, mas vamos dar as sprints de barato. Mais 4 destas e ele é campeão do mundo, sim. Agora tem outros 2 que também estão a pensar o mesmo, não é? Mais 4 destas. Sim, eu sei que o George Russell ainda pode pensar nisso, mas não basta. Pode, matematicamente? Já não pode? Ainda pode. Não sei. Pode. Eu mandei-vos um simulador de resultados, que é uma coisa espetacular. Dá para nos divertirmos e para perceber quem é campeão com cada resultado. Mas só tem esses 3. De facto, quem fez esse simulador não pensou bem na coisa. Excelente fim de semana do Lando Norris, grande vitória, grande arranque. As voltas todas no sítio certo, no momento certo, e não há mais nada a dizer. Se continuar assim, teremos campeão do mundo. E será justo. Henrique, o João Amaral diz que é um fim de semana imperial do Lando Norris. Eu arrisco-me a dizer que é um fim de semana margarita do Lando Norris, porque ele gostou da bebida, desta vitória, e deixou a lima, que é assim um bocadinho mais azeda para todos os outros. Ou tequila, também pode ser tequila. Sim. Estamos no México. Por supuesto. Também se diz por supuesto no Por México. suposto. É possível, sim. Não, mas sim, é uma corrida sem erros para Lando Norris, mas de realçar aquilo que o João disse. Acho que a chave desta corrida para Lando Norris foi mesmo o arranque. Esperávamos todos que houvesse mais luta pela primeira posição
na travagem para a curva 1, obviamente houve ali uns atalhos na curva 2, por cima da relva, o Leclerc passou para a frente de Lando Norris, mas a verdade é que o líder da corrida foi desde o início, desde a caixa de partida, Lando Norris. E ele não se preocupa com o Hamilton porque fez um excelente arranque, porque chegou a uma posição e ele treinou isso, não foi só vamos pôr aqui porque sim, não, ele treinou onde é que tinha que travar, onde é que tinha que estar na curva 1 para não se ter que preocupar com ninguém. E é tirar o chapéu, ou neste caso o capacete, mas muito positivo, líder do campeonato. Agora vamos ver se a pressão que sentia Oscar Piastri, se bem que as pessoas dizem que não é pressão, é os tais circuitos com menos gripe que não estão tão adaptados, ou neste caso Oscar Piastri estão adaptados a esse tipo de condução nesses circuitos com menos gripe, mas obviamente que a pressão também conta, e vamos ver se Lando Norris consegue não ligar muito a isso. E ele disse, quanto menos falarem melhor, mas a questão é que é inevitável falar agora nisso. Agora vamos falar muito mais. Exato, mas acho que ele, pelo menos nesta corrida, mostrou alguma fibra de campeão. Agora vamos ver se vai, nas próximas 4 corridas e 2 sprint, conseguir manter-se à frente dos 2 principais adversários, ou 3 principais adversários. E foi um tanto ou quanto isso que disse também o André Stella no final da corrida, João, que realçou essa fibra do Lando Norris, não o chamou de fibra de campeão, até porque ele não é campeão e poderia estar ali a colocar-se numa posição um tanto ou quanto frágil e fragilizada para com a entourage do Oscar Piastri, mas André Stella, realça o excelente fim de semana do Lando Norris e vê também pontos positivos no fim de semana do Oscar Piastri. Eu tenho mais dificuldade em ver esses pontos assim tão positivos no fim de semana do Oscar Piastri, tirando talvez a última parte da corrida. Agora, relativamente ao Lando Norris, foi show de bola, deixem-me usar a expressão mais do outro desporto do que os automóveis, e foi show de bola desde o FP2, porque ele não rodou no FP1, sentou-se no carro e descobriu que o carro estava ao seu jeito. Mas já tinha acontecido em Silverstone, não já foi? tinha acontecido um bocadinho em Silverstone. Na Hungria também se pode dizer que sim, mas havia o Charles Leclerc, tinha um carro rápido para a fase inicial da corrida. Esta não é a primeira vez que o Lando Norris ganha um grande prémio liderando todas as voltas, é a terceira, portanto é de quase 1/3 das vitórias foram liderando todas as voltas. Mas há aqui muita coisa que talvez seja interessante falar do antes. Acho que a McLaren fez um bom trabalho. A McLaren percebeu que estar 4 grandes prémios sem ganhar com este carro era demais. Independentemente do que se possa dizer da adaptação do MCL39 a esta pista ou aquela pista, este carro tem de ganhar. E o que eles fizeram foi um bom trabalho de casa, e o Lando Norris soube executar esse bom trabalho de casa logo desde o FP2. Nós, se calhar, demos importância de menos àquele meio segundo de vantagem nas simulações no FP2, até porque sabíamos que a pista ia ganhar borracha e que as temperaturas podiam ser um problema, e nada disso foi um problema. Ele fez uma corrida exemplar. Eu vi hoje, durante o dia, muita gente a falar do último stint e da regularidade do último stint de Max Verstappen. O Lando Norris faz da volta 3 à volta 30, que são basicamente 28 voltas competitivas, sempre entre o 1.22.0 e o 1.22.9. Com um carro que tem 100 kg de combustível no início, pois obviamente vai perdendo quilos de combustível, fica se calhar mais fácil pensarmos, e estava com pneus macios, enquanto o Max também fez com pneus macios, no final da corrida com um carro ligeiramente mais leve. O Lando Norris foi... O hino, quando tocou, eu tive quase para dizer na cerimónia do pódio que ele era o hino. God Save the King, ele foi rei, né? Neste fim de semana fez tudo bem, como dizia o João, o Henrique fez tudo bem. Não pôs uma roda fora do sítio. E isso é uma demonstração que, de facto, mesmo se pensarmos que ele ganhou 35 pontos ao Oscar Piastri desde o problema em Zandvoort, e recuperou os 34 que tinha de vantagem, mas este foi o primeiro grande prémio, até mais do que em Austin, onde foi superlativo, foi superior de uma forma superlativa. E se tivermos este Lando Norris daqui até ao final do ano, como diz o João, preparem a coroa, porque vai ser muito difícil. Eu falava de Silverstone, mas não, foi no fim de semana anterior na Áustria, que ele entregou o carro ao Alex Dunn no FP1 e que depois fez aquele grande prémio que todos nos recordamos e que deu aquela intensa batalha com o Oscar Piastri momentaneamente na travagem para a curva 4, que podia ter corrido muito mal entre os dois, tal como correu no Canadá, mas foi um fim de semana onde ele também reinou, e era essa a analogia que estava a fazer, embora tenha vencido também
depois em Silverstone. Mas acho que há aqui um momento que é extremamente importante e nada põe em causa a vantagem que o Lando Norris foi tendo e construindo ao longo da corrida. De resto, se quisesse, praticamente tinha uma borla para parar, e no final tinha mesmo uma borla se quisesse parar, que é... Quando o Leclerc parou, ele já tinha 16 segundos de vantagem, não é? Sim. Não lhe dava uma dava borla, margem, mas a verdade é que estávamos a meio da corrida, basicamente. Andava lá próximo. A menos de metade da corrida. Mas é o arranque, e o arranque é determinante. Não só a forma como ele arranca, mas a forma como ele percebe. Isto pode correr muito mal ali para trás, que não correu muito mal, mas é hora de me pôr a andar, fechar aqui esta linha de trajetória para o interior da curva número 1 e vou-me embora, e agora vocês que se desenrasquem uns com os outros. Sim, é isso, quer dizer, lá está, era o que o João dizia no fim da corrida, ele nem deu conta que estava lá o Hamilton, portanto a cabeça estava fechada. Tantas vezes dissemos que ele falhou arranques, que ele não arrancou bem, em tudo, no movimento do carro, sair da grelha, na forma como as rodas patinam entre segunda, terceira, quarta, por aí fora, na forma como trava cedo demais. Aquele arranque em Barcelona no ano passado, em que o Russell o passa por fora, creio, o homem para o carro 50 metros antes da curva, portanto claramente a cabeça não estava no lugar, mesmo quando já tinha o melhor carro em Zandvoort o ano passado. O Verstappen arranca à frente dele e ele depois recupera e ganha a corrida. Ontem não fez nada errado, foi no momento mais... E até se pode dar ao luxo de não ser o piloto com mais velocidade do ataque à curva número 1. Foi o Max Verstappen, não é? Foi o Max Verstappen. Obviamente, mas quem tinha mais velocidade, se calhar tinha velocidade a mais. São conceitos interessantes para a discussão que vamos ter aqui na mesa. O que é ser o mais rápido, o que é ter velocidade a mais? E eu não estou com isto a criticar o Max Verstappen. Ele tentou pôr o carro, aliás, excelente arranque do Max Verstappen, na velocidade e na forma como progride de médios. O onboard do Russell mostra-o a passar por ele como se ele tivesse parado. Portanto, excelente arranque. Se ele achava que ia mesmo conseguir fazer a curva naquele lado em que estava, já são outros 500, mas ninguém vai perguntar-lhe isso. Pois certo, mas quer dizer, vamos falar muito disso. Aquilo ao lado dos carros da Red Bull e da equipa de Faenza. E faz uma outra coisa o Max Verstappen passando para isso, que é aquele onboard do carro na relva e daquela contra-bracagem extraordinária. Sim. Porque eu quando vejo aquilo no onboard fico a achar, ele vai bater, não bate. Nós já vamos analisar esse momento do Max Verstappen, até porque temos aqui um comparativo de 4 pilotos, entre eles está obviamente Lando Norris, o homem que partiu da pole position e que não deixou ninguém conversar com ele. Mas para já vamos às declarações, até para fazermos aqui o paralelismo daquele que foi o fim de semana da McLaren e para analisarmos também aquele que foi o fim de semana e sobretudo o domingo de corrida de Oscar Piastri. Vamos às declarações dos dois pilotos no final da corrida, numa altura em que já sabiam, obviamente, que tinha havido troca na liderança do Mundial de pilotos. It was pretty chilled, yeah. I mean, I had a good start, good turn one, so that made my life already a lot easier. And then from there, I could just look ahead. I didn't have to look behind at all, so that was nice. But it's still not an easy race. It's still a race where you have to manage a lot. The tires, the cooling, the fuel, all of these different things. So there's still a lot of lift and coast. There's a lot of just tire management and precision needed every single lap. Which is fun because it kind of keeps you concentrated. It's almost not an easy track to lose concentration because it's so difficult every lap to be so precise. So, the challenge of just trying to drive quickly every lap kept me focused, and the gap was nice in the end. So. I know that you were fully focused when you were racing, but did you ever pass into your mind that, okay, if I win, I'm leader, or even though 1 point, at all? No, and at the minute I still don't really care. Doesn't affect anything. Doesn't change what I do, how my approach, how I should drive. So. The less I hear about it, the less people talk about it, the better. I think from where we were, it would have been very, very difficult. It was struggling with the tyres in the dirty air. I think for Lando and Charles and Max, they had cleaner air and they could get away with it. So I think we did a good job on the strategy, gained us a couple of positions, I think, and that's all I can ask for. Oscar Piastri e Lando Norris, a análise dos dois pilotos da McLaren neste grande prémio. É importante olharmos para o arranque, para a evolução de corrida do próprio Oscar Piastri, porque a determinada altura, e ele fala nesta declaração, que rodou muito no ar sujo. Recordar que Oscar Piastri tinha fechado a qualificação em 8º, partiu de 7º porque Carlos Sainz trazia essa penalização de 5 lugares pelo incidente durante o Grande Prémio dos Estados Unidos da América em Austin com Andrea Kimi Antonelli.
E ele não tem propriamente, ele não tem um arranque à Lando Norris. E depois perde e cai para 10º, ou seja, perdeu 3 lugares logo neste arranque. Ele chegou a estar até 11º, mas na primeira volta ainda recuperou 2 posições. Ele entra na parte suja, o carro sai ligeiramente de pista, mas é verdade que ele tenta depois trazer o carro para a pista. Ele, naquela fração de segundo, em vez de seguir a trajetória, chamemos-lhe Verstappen, ou Leclerc, ou Antonelli, ele segue a trajetória de pista e perde lugares com isso. Para mim é a trajetória de quem estuda as regras e é a diferença entre se calhar ser campeão do mundo e não ser. E certo. Eu olhei para aquilo e disse... Foi bom demais, foi bonzinho demais. Olhaste para aquilo e disseste, é um rookie. Dá-lhe um bocadinho mais de tempo se calhar ele já não... O Antonelli não fez isso, mas também estava mais à frente. Na minha opinião, fez aquilo que é o correto. Certo. Mas lá está. Teve atitude de rookie. Há zonas cinzentas no regulamento, ele teria que aproveitar. Teve atitude de rookie, sim. E aquela manobra, que ele foi quase fora de pista, não sei se foi com as 4 rodas ou não, mas voltar para fazer a curva 2... Fê-lo cair para 11º, depois conseguiu na saída da 3 recuperar uma posição a Carlos Sainz e depois ainda recuperou Lawson, salvo erro. Ou Adjar, sim, o Adjar. E fechou a primeira volta em 9º, mas chegou a estar em 11º. Verdade. Se ele tivesse atalhado ali como fizeram muitos, lá está, ele só não podia ganhar posições. Se tivesse mantido a mesma, que acho que era 8º, estava tranquilo e se calhar tinha menos chatices. É uma boa discussão para termos aqui, já não falando de pilotos, nem para a frente nem para trás, é as regras que existem, a forma como se aplicam na primeira volta e a forma como se aplicam na volta a seguir à primeira, porque há sempre uma margem de discricionariedade para a primeira volta que é extraordinária. E eu percebo, falámos sobre isso aqui em Jeddah, sobre o arranque do Verstappen e a penalização que ele leva. Eu acho que as regras têm que ser minimamente coerentes desse ponto de vista. Vê da mesma perspectiva, é uma falta dentro da área e uma falta fora da área no futebol. Sim, mas há critérios diferentes. Onde é que vai levar esta discussão que é interessante? A intensidade. Sim. Não sei se foi com intenção. Não sei se foi com intensidade. Eu detesto isso no futebol e ainda mais detesto na Fórmula 1. Certo. As coisas não são brancas e pretas, há zonas de cinzento, mas na primeira volta, independentemente de virem lá 20 carros ou não virem lá 20 carros, não podes ganhar grande vantagem. E não é o primeiro ano, atenção, quem está a gritar, o Verstappen, houve tanta coisa, eu estou a ficar famoso com esta coisa do não, pronto, vou deixar-me desta imitação horrível. Mas também da vibe. Da vibe. Quem se queixa de que o Verstappen foi altamente favorecido ontem não viu o arranque do Grande Prémio do México 2016. Eu partilhei essas imagens convosco, hoje me lembrei disso ontem. Quer dizer, o Hamilton, que parte à frente, ganha meia pista. Não é uma curva, ele ganha meia pista. Não foi penalizado, não devolveu posição a ninguém. Também ia em primeiro, não tinha que devolver, mas quer dizer, ia em primeiro 1 metro à frente do Rosberg. Quando voltou à pista, tinha meia pista de vantagem para o Rosberg. Isto acontece ciclicamente, portanto não vale a pena também procurarmos, estão sempre a proteger este, estão sempre a proteger aquele. Não há disso, vamos ser honestos. É raro isso acontecer. Agora, que as regras não são aplicadas de uma forma consistente, não são. Não. E vamos à penalização, sem qualquer problema. É porque não há muito a dizer do fim de semana do Oscar Piastri. Eu, ao contrário do João, atenção, eu disse isso ontem, eu vejo ali 1 ou 2 positivos. Porque disse isso, acho que há tarefas há exibições de talento puro. Tu vês uma Maria Callas a cantar e aquilo é só talento, e depois vês outras que são trabalhadores. E o Piastri teve ontem na veste de trabalhador, vestiu o fato de macaco, por acaso vestiu mesmo, vestiram todos. E esteve ali a sujar as mãos. Aquilo não lhe saiu bem. Não, cometeu, ao contrário do Norris, cometeu imensos erros. O problema é esse, é a comparação direta. Mas eu não estou a dizer o contrário. Nunca me vais ouvir dizer que ele faz um bom fim de semana. Não foi isso que eu disse. E em relação à comparação direta, levou um bigode tremendo do Lando Norris. Agora, baixou a cabeça, sujou as mãos e andou por lá. Tu disseste e com razão. É a boxe que lhe dá o maior salto na classificação. Sim. É sim, senhor. Mas ele teve que ultrapassar carros. Não tão rápidos quanto o dele, mas às vezes quase tão rápidos como o dele. E há um tipo chamado Frédéric Vasseur que se vem queixar imenso, de outra parte já vamos falar, que é do Hamilton, e diz isto fantástico, uma declaração fantástica. A penalização foi altamente injusta, até porque nós não conseguimos ultrapassar. Menos. A penalização pode ser justa ou injusta, mas não é porque eles não sabem ultrapassar ou não conseguem. Nós vamos falar daqui a pouco do Berben, mas a grande comparação que temos de fazer do Piastri é exatamente quando ele sai das boxes, na segunda paragem. Ele faz, deixa-me ver que eu fiz aqui uma cábula, faz 7 voltas, mais ou menos, ao nível do Berman. Sim. E normalmente perde para o Berman. O Berman só faz 5. As duas últimas são mais rápidas do Piastri. Mas foi aí que o Berman conseguiu garantir, de facto, o 4º lugar. Já vamos discutir se eles deviam ter ido ou não para a possibilidade de chegar ao pódio. Há muitas versões e muitas opiniões sobre isso. É aí que eu vejo... Piastri fez um mau início de corrida, andou sempre em 23. Verdade, estava num pelotão um bocadinho mais lento, mas tu não vistes nada de extraordinário. Viste, de facto, na parte final da corrida, em que ele fez 2 ou 3 ultrapassagens, mas convém não esquecer que estava montado no carro
que estava à frente do Grande Prémio e que terminou com 30 segundos Quantas de vezes vantagem. é que já vimos pilotos montados no carro mais rápido Verdade. este ano, naquele carro em particular, Verdade. não conseguirem sair de onde Verdade. estão Mas e sabes- ficam ali numa espécie de... O Norris, Sabes que porque- ontem fez este fim de semana, que eu elogio, quantas vezes não ficou já ali parado? Pergunta a qualquer engenheiro se fabrica o carro, se pensa o carro, se faz o design do Para andar carro, atrás dos andar atrás dos outros. Não, é para andar à frente com a Para andar ordem. à frente. Certo. Mesmo as equipas lá atrás fazem assim, portanto, Mas esse é o ponto. justifica o facto do Piastri não ter conseguido andar tão depressa para a Não frente. só. É isso, tu dizes, e outra coisa, ele está num mau momento de forma. Ele está na sequência de 3 ou 4 corridas horríveis. Manteve a cabeça fria, não se despistou, não bateu noutros carros, não fez um Sainz ou Cantonelli em Austin, não desesperou. Quer dizer, não sou piloto, ele é que é, mas quantas vezes é que não deve ser possível pensar, eu tenho que dar tudo e cometes um erro estúpido, mesmo que não batas, como ele bateu em Baku, fazes um peão, perdes 2 posições, sobreaqueces os pneus. Não fez nada disso. E isso, para mim, não sendo bom, é digno de registro, porque pode ser sinal de que na próxima corrida já vamos ter de volta ao Oscar Piastri. E é isso que eu quero, atenção. Sabes o que é que eu também acho? Nós, na primeira parte do campeonato, ou se quisermos até à pausa de verão, tínhamos no McLaren um carro que parecia dominador face aos demais. E isso via-se, por exemplo, há 12 corridas em 14 em que eles estão os dois no pódio. E a partir da pausa de verão, nunca mais aconteceu. Portanto, ou um ou outro ou os dois estão sempre em dificuldades. E nos 2 últimos grandes prémios o que nós vimos foi o Lando Norris a dar um salto em termos competitivos, em termos até de demonstração de se sentir bem dentro do carro, e não vimos isso por parte do Piastri. Portanto, se o McLaren perdeu competitividade naquelas pistas onde se pensava que iria perder e os dois não saíram tão favorecidos, a verdade é que nesta, onde se esperava que o McLaren fosse aquilo que foi com o Lando Norris, não foi com o Oscar Piastri. E essa é que é a questão. E não me parece que foi só o 7º lugar na qualificação, porque o 7º lugar na qualificação também é um problema dele. Oitavo, que depois dá o 7º à partida. É um problema dele. Ele não conseguiu pôr o carro a funcionar nunca, a não ser em algumas voltas da terceira parte da corrida. E o Stella falou sobre isso, porque recorremos sempre ao Stella. Os meios, os broadcasters da Fórmula 1 recorrem sempre ao André Stella para perceber aquilo que se passa dentro da McLaren, e o André Stella, e nós mostramos essa declaração, dizia que o Oscar não é um piloto que se sinta tão confortável com um carro mais escorregadio, com um carro mais... Oscar, mas nós sabemos que o McLaren ao longo do ano, na última parte da corrida, normalmente até se sobrepõe aos demais. Sim. E foi isso que ele também aproveitou, e aí temos de dizer que aproveitou o facto de, com um jogo de pneus novos, que não eram, mas pronto, com um jogo de pneus mais novos, frescos, conseguiu de facto chegar ao 5º lugar, mas depois não tive argumentos para ir buscar o Oli Berman, e nós não estamos à espera que o Haas fique à frente da McLaren. O Berman faz a corrida da vida dele. Nós tínhamos falado disso antes da corrida, portanto, vamos utilizar o mesmo peso e a mesma medida. O Piastri não faz um fim de semana brilhante, é um fim de semana trabalhador de recuperação. Fez os mínimos, dos mínimos, recuperou lugares, que era o objetivo dele. O Berman não é o Berman que anda num Haas a cair aos pedaços e que aguenta o 4º lugar contra um tipo que tem o carro mais rápido do pelotão. É um tipo no topo da forma, a fazer o melhor fim de semana da vida dele. Portanto, isso é bom. Verdade, eu estou a dizer isto até para elogiar o Berman, não é para desculpar o Piastri. O Piastri acaba por fazer o seu segundo pior resultado do ano. Verdade. Mas já viste como as coisas são. É um bocadinho, mais uma vez, o caminho e não o resultado. Faz um dos piores. Mas para mim, e admito que é subjetivo, faz um caminho de recuperação. Sim. No Brasil a confirmar ou a infirmar, mas faz um caminho de recuperação. Eu saio deste fim de semana a ver o Piastri a recuperar alguma da moral que precisa e a ter a cabeça mais no sítio certo. Achas que ele também está com essa moral? Sobretudo é isso porque que eu estou a dizer, é isso que eu acho. Acho genuinamente, como achava na sexta-feira, e disse eu aqui sentado nesta mesa, que o Norris estava peitudo, confiançudo, e confirmou-se, e que o Verstappen estava mais preocupado do que dava a entender o resultado, e confirmou-se. Também acho que o Piastri não sai daqui de peito feito a dizer vou ganhar isto tudo, mas sai daqui a dizer, ok, eu já atingi o fim do poço, a partir daqui eu subo. E há outra questão, que é, ele viu Lando Norris a dar um recital a toda a gente. Portanto, neste momento, nas outras corridas não foi assim, teve Verstappen na frente, teve Russell à frente, neste momento ele viu o McLaren dizer, não, ou seja, o meu carro é igual àquele, eu tenho que conseguir fazer o mesmo. Portanto, a entrega eu acho que vai ser ainda maior a partir do Brasil, ou pelo menos assim eu espero, e concordo com a visão do... E sejamos todos, que eles lutem da primeira à última volta e o Max também entra na batalha. E num fim de semana em que eu até estou para dar palpites e para dar opiniões, acho que também há outro dado aqui que pode jogar a favor do Oscar Piastri, que é, há
encurtar o damage limitation, está-me a faltar aqui a tradução. Uma limitação de danos. Sim, uma limitação de danos que é, ok, o fim de semana correu mal, mas eu saio daqui a apenas um ponto. Certo. E é um ponto. Sim. E para um ponto se ganha, é verdade, para um ponto se perde, certo. Mas é um ponto. E é melhor estar a 1 do que estar a 20, do que estar a 25, sobretudo nesta altura. Podia ter acontecido uma coisa como na Sprint de Austin, ou como Baku, e estava a 26 pontos. Mas ele também sabe que perdeu 35 dos 34 que tinha de vantagem. E o Lando perdeu 34 noutra altura da época. Porque ele sabe, faltam 4 corridas, eu estou a 1 ponto. Eu tenho que ganhar isto tudo. Que é exatamente o que o Lando pensa, e nem digo o que é que o Verstappen pensa, porque não vale a pena, porque eu só penso em ganhar a cada milímetro de pista. Claro. Portanto, estamos num fim de campeonato espetacular. E é também um pouco aquilo que se pode sentir em relação ao Max Verstappen, que é verdade que encurtou a diferença, mas há menos pontos disponíveis daqui até ao final do que havia. Por exemplo, faz hoje uma semana. Ainda há pouco, desculpa, Oscar, ainda há pouco te falava com o João antes de começarmos, e isto não acontece, um piloto perder a liderança do Campeonato do Mundo nas últimas 5 provas desde 2012. Acho que o Oscar Piastri vai desejar que aconteça aquilo que aconteceu em 2012, que esse que perdeu depois recuperou na última corrida. Ou seja, há 5 rondas do Mundial fechar. Sim. Pois, porque tivemos em 2021 uma mudança no último grande prémio. Sim. Temos que voltar a Monza. Tenho que vos fazer esta pergunta, que é uma pergunta claramente para o engagement. Então, e se não tivessem existido ordens para trocar de posição? A classificação era diferente. Facto. Se não tivesse havido em mãos às ordens, o que é que nós podemos dizer sobre isso? A classificação era diferente, esse é um facto. Sim, acredito que sim que fosse. Eu digo-te só, o Se é um grande piloto. O Se é um pilotaço. Em inglês tem mais graça. If é F1 ao contrário. Olha, acho que nem um nem outro pensam nisso. Da mesma forma que eu acho que nesta altura o Lando Norris já não pensa se o motor não tem cedido ou não tem tido problemas em Zandvoort, se o Oscar Piastri não tem feito aquele erro que cometeu logo na Austrália e começou com o pé esquerdo, mas depois rapidamente em 4 grandes prémios recuperou para ao quinto grande prémio já estar na frente da corrida. Podemos sempre falar das ordens de equipa e agora há uma coisa que nós temos a certeza. Nesta altura, com 1 ponto de diferença entre os dois, seria estranho, seria injusto que a McLaren escolhesse um piloto para lutar pelo título mundial. Agora é que tem de entregar, agora é que temos de voltar à McLaren Ron Dennis. Entregar aos dois, se é que não fizeram isso até aqui, eu acho que Ron fizeram. Dennis de 88 a 89. Sim. Não, foi, sim. Nessa altura, quando havia Senna e Prost. Isso. E não Hamilton e Alonso. Mas nesta altura será difícil aceitar que a McLaren escolha um piloto. Mas podemos, já que vamos nos decidir, podemos pôr um cenário. Vamos supor que no Brasil há um dos pilotos que desiste e o outro perde pontos para o Max Verstappen de forma substancial, mas fica à frente em termos de campeonato do mundo. Aí valerá a pena pensar diferente para os 3 últimos grandes prémios. O André Stella diz que é grande prémio. Eu também acho que deve ser, mas nesta altura não há razão para não ser diferente. Há uma coisa que nós temos, e ainda acho que foi no podcast da última segunda-feira falámos disso, que é o esforço que os pilotos e as equipas vão estar sujeitos, e até as mecânicas vão estar sujeitos nos últimos 3 grandes prémios. Eu estou desconfiado que já ninguém vai mudar mais unidades motrizes ou peças de unidades motrizes. Portanto, as equipas fizeram a gestão. Especialmente com o ar sujo, não é? Exatamente. Em pista é fundamental. E sobretudo naqueles 3 rapazes que estão na luta pelo título. O que quer dizer que a determinada altura, os tais 7.000 e qualquer coisa quilómetros que estas unidades motrizes duram, podem estar muito perto do limite. Isso pode ter importância em termos de fiabilidade, pode ter importância em termos de deployment de potência, seja ela de combustão, seja ela elétrica. E podemos ter um campeonato do mundo, se não houver essas trocas de unidades motrizes ou de peças de unidades motrizes, a decidir-se com um problema mecânico. Nós sabemos que os problemas mecânicos são poucos na Fórmula atual, mas ainda vimos este fim de semana acontecer. Tu dizes, se calhar não está na cabeça de nenhum, eu acredito que se o campeonato se decidir por 2 ou 3 pontos, poderá estar na cabeça de algum. Isso é no final, é diferente. No dia 7 de dezembro. No dia 7 de dezembro, que é o dia em que termina o Mundial de Fórmula 1. E desculpem, mas tinha que vos fazer esta pergunta, porque acho que é importante. Não querendo estar a dizer que há um preferido, que não há um preferido dentro da McLaren, não vamos entrar nessas teorias. Acho uma discussão totalmente estéril, essa, de haver um preferido. Não vejo a razão para ver. A McLaren parece que tem entregado, porque nós não estamos lá dentro, eu não tenho dados que comprovem isso, mas parece que entrega
um carro tão bem preparado para um como para o outro piloto, e por isso, claro que pode haver preferências pessoais. Sim, mas não se traduzem em nada de engenharia, em nada desportivo. Zero. Se me disseres o Zac Brown prefere no Lando Norris, acredito. Desde que isso depois o tratamento seja igual para os dois em pista. Sim. Eu também acredito que o Stella prefere o Piastri, com toda a franqueza. Acho que se dá melhor com o feitio do Piastri. E isso resulta em quê dentro de pista? Zero. Nada. Carros iguais, motores iguais. Uma preferência porque o outro Big Boss prefere Lando Norris e é para ver equilíbrio. Volta ao mesmo, mas quer dizer, nós todos temos relações diferentes uns com os outros, não é? Temos coisas que casam melhor com uma pessoa do que com outra. Desde que sejamos absolutamente justos na forma como tratamos profissionalmente, e eu acredito que é o caso, não entro muito nessa conversa futebolística, desculpa a expressão, mas teoria da conspiração. Estão a fazer, tirando carros, olhando para os 75 anos, 76 anos de Fórmula 1 e tentando perceber quando é que isso aconteceu de forma comprovada, contam-se pelos dedos de uma mão. E acabaram sempre mal. Acabaram sempre com pilotos a sair com estrondo, acabaram sempre com milhões de dólares, libras, mas nessa altura não havia redes sociais para fazer gramofone. Mas nessas vezes que aconteceu, eram os próprios a assumir que isso acontecia. Sim. Um Piquet com a Williams, que bateu com a porta, zangou-se, um Alonso com a McLaren, que bateu com a porta. O Prost com a McLaren. Mas na McLaren, esse é um bom exemplo. Porque eu não acredito que a McLaren tenha favorecido o Senna dia na vida deles. E aquela história do Prost dizer que vinham os motores, zero. Portanto, neste caso concreto, com toda a franqueza e de toda a observação que faço de anos e anos, também não acredito. Agora, alimenta muitos posts, muitos tweets e muita discussão de mesa, que é bom. A Fórmula 1 precisa disso. O engagement que eu acho que isso, mas não precisa da análise desportiva. Desculpa, calma já, porque nós temos muita coisa para dizer hoje. Não, aliás, trouxemos o tema para a discussão e estás a dar o teu ponto de vista e concordo ou não, é o teu ponto de vista e também me parece. Desse ponto de vista também parece. Sim. Há sempre preferências. E às vezes até ter preferência com alguém pode significar prejudicar mais essa pessoa do que beneficiar. Exatamente, para tentar salvaguardar. Bom, avancemos nesta análise, neste pódio. Charles Leclerc no final respirou de alívio porque o Virtual Safety Car deu jeito, e o próprio assumiu isso, deu jeito porque Max Verstappen vinha cheio de vontade. Começa tu. Começa tu. Vinha com muita vontade. E se não fosse mesmo esse Virtual Safety Car, eu acredito que poderia ter ultrapassado o piloto monegasco da Ferrari. Agora, vamos saber se ultrapassava ou não. Não vamos. Mas o Leclerc, de facto, estava a quebrar. Não a quebrar ao estilo de Austin, mas a quebrar porque os pneus pareciam que estavam mesmo no final. E Verstappen, eu acredito que poderia ter sido mais rápido, mas ele fez uma gestão no início do stint muito boa para conseguir chegar ao final com pneus. Obviamente também teve a sorte, aqui se calhar entre aspas, porque muitos pilotos estavam à frente dele, optaram por fazer uma dupla paragem e ele não teve que ultrapassar esse tráfego todo e isso beneficiou. Caso contrário, se calhar nem chegaria à traseira de Leclerc, mas a verdade é que nas circunstâncias que a corrida correu, teve alguma sorte com o Virtual Safety Car, assim como teve, se calhar, Berman, mas não vamos saber o resultado final. Não, e de facto tu tocas num ponto muito importante. A corrida de Max Verstappen ficou um bocadinho facilitada quando a McLaren decide parar pela segunda vez o Oscar Piastri. A Mercedes até para primeiro, porque o Antonelli vai à frente, mas no fundo foi a informação da McLaren que despoltou todo aquele número de paragens naquele pelotão que vinha atrás dos dois primeiros. E o Max beneficia disso. E depois beneficia de outra coisa, na minha opinião, que é o Charles Leclerc, com os pneus macios, a partir da volta 23 houve uma quebra de performance. Ele parou a 31. Houve ali 7, 8 voltas em que o Lando Norris aumentou substancialmente a vantagem sobre o Charles Leclerc e não foi porque tivesse mudado de ritmo. Porque o Lando Norris, como eu disse, veio sempre no mesmo ritmo. E se calhar tinha muito mais ritmo naquele McLaren, mas precisava de fazer aquela gestão dos pneus porque eram macios e os do Leclerc também. E depois, quando há a troca, e isso acaba por comprovar aquilo que nós no final da corrida falámos, que é, não houve grande diferença em termos de desgaste entre os macios e os médios, e em termos de performance a diferença também não era muito grande, portanto os dois pneus quase que se igualavam, e o que aconteceu no Ferrari foi também um pouco isso. Ele, a partir das 30 voltas com os pneus médios, e ele fez 40, começou a ter problemas da gestão dos pneus. Os pneus deixaram de estar na janela térmica ideal. E por isso é que ele diz que o safety car no fundo o ajudou, o virtual safety car aliás, que o ajudou porque se calhar o Max passava, até porque apesar de uma boa velocidade e uma boa tração dos Ferrari, à saída da curva 17, mas com aqueles pneus se calhar essa tração já não seria suficiente para compensar o DRS. Ele a certa altura diz para o Brian Bosey,
para a tua informação, este é o meu ritmo, não dá mais. Não dá mais. E nem foi à volta 30, foi um pouco antes. Falámos um pouco antes. Falamos disso e depois no fim ele diz-lhe dá-me as tuas melhores 11 voltas e ele diz estou a fazer o que posso e agora cala-te por favor. Porque o carro começou a ter esse problema. Mas o Ferrari... a dúvida é se o Piastri não devia ter, a McLaren não devia ter arriscado um bocadinho mais e ter deixado uma paragem. Eu também acho que sim. Mas sim, como sou o próprio Berman. O próprio Berman. Certo, sou eu a pensar. Porque isso obrigava o Verstappen depois a ter que dar o que deu no fim, desde o início, e a não poder fazer esse tinto controlado. Eu não sei se tinha pneus para isso. Eu não tenho a certeza se o Verstappen não passaria em pista. Admito que sim. Acredito que sim. Mas teria tido mais dificuldades em chegar à traseira do Charles Leclerc com aquela relativa facilidade e com aquele stint muito bom. Ele faz as voltas todas em meio segundo, como eu disse, já com um carro com muito menos combustível, mas as voltas todas são em meio segundo. Esse é um facto indubitável. Dito isto, grande pódio para o Leclerc, grande pódio para a Ferrari. Portanto, terceiro lugar em Austin, segundo aqui no México, se bem para ganhar. Se bem que, e voltando à situação da curva 1, na minha opinião, acho que deveria ser um piloto claramente penalizado naquela situação em que não foi, passou pelos pingos da chuva. Ele e o Verstappen ou só ele? Só ele. Então vamos ao arranque. Vamos ao arranque e vamos olhar para esse arranque a 4, onde está Charles Leclerc, onde está o Lando Norris, também Lewis Hamilton, que depois sofreu 10 segundos de penalização, e onde está também Max Verstappen. Arrancaram já. Henrique, dá o teu ponto de vista. O Charles Leclerc é o piloto que está ali mais no canto inferior à direita. O meu ponto de vista é simples. Depois de ver este arranque várias vezes, o Leclerc beneficiou claramente por ter atalhado, porque primeiro ele encontrava-se em terceiro na travagem para a curva 1, atrás de Hamilton e de Norris. Ao atalhar a curva 2 pela relva, ficou em primeiro e só devolveu posição para Lando Norris. Ficou em segundo, não houve investigação, não houve nada. Ou seja, houve investigação ao arranque, mas não houve claramente aquela posição de Lando Norris. Verstappen, naquele momento, na travagem para a curva 1, apesar de no Apex ter travado para lá de Bagdá e estar em primeiro efetivamente, mas realisticamente para mim estava em quarto, estava do lado de fora por cima do corretor a bloquear as rodas, entra em pista a seguir, deixa passar o Lando Norris e fica em terceiro, e depois obviamente ele não é que ele deixe passar Hamilton, mas Hamilton passa, ou seja, a tal vantagem ou ganha uma vantagem duradoura não se aplica ao caso de Verstappen, no entanto aplica-se ao caso de Leclerc, e para mim isto é a única explicação interpretando as regras. Agora, volto a dizer, uma caixa de gravilha ali, isto nada teria acontecido e teríamos metade da conversa que estamos a ter agora. Mas ele tenta, eu em defesa do Leclerc só acho que ele tenta manter o carro em pista. Ele entra na parte suja, é um facto. Entra na parte suja porque é empurrado. Nós vamos dos 4 é o que faz o pior arranque, se virmos certo, bem, mas independentemente disso ele tem os dois, suja, um de cada lado. Quando chega à primeira curva é empurrado por quem está por dentro para a esquerda, o que é perfeitamente legítimo, e põe o carro dele na parte suja. Ele tenta segurar o carro em pista, não consegue, atalha, devolve uma posição, mas ele não estava atrás do Hamilton, claramente atrás do Hamilton. As regras dizem manter o carro sob controle e estar com o eixo dianteiro no retrovisor. Vamos ver não só acontece. o arranque, praticamente lado a lado. O arranque de Charles Leclerc. Estou a falar Desculpa interromper. Sim, não, interrompe. Sem problema. Vamos ver se eu estou a imaginar, porque eu não voltei a ver as imagens com esse detalhe. Eles estão a travar e ele não está ali. Quando começam a travar, não tem o eixo dianteiro atrás do retrovisor do Hamilton. Estão lado a lado. A partir desse momento, não tem que lhe devolver posição. Aconteça o que acontecer. Queres ir ao onboard do Hamilton? Podemos ou ir ao estás confortável? Não, eu estou confortável. Eles é que estavam menos confortáveis. Esta cadeira está porreiríssima. Então vamos ao onboard também de Lewis Hamilton. E desculpem-nos aqueles que estão na versão áudio do podcast. Já sabem que há plataformas onde podem ver também a versão. O Henrique tem toda a razão. O Hamilton faz, desculpa interromper, ou atalhar pelo meio, faz um muito melhor arranque que o Leclerc. Até porque aproveita o cone de aspiração do Norris, o que é inteligente, não é nada de errado aqui. Empurra ligeiramente o Leclerc e no momento em que começam a travar e a virar, estão lado a lado. Portanto, eu não sei quem é que tem que devolver posição ali. Certo, mas por essa ordem de ideias, o Verstappen estava em primeiro. Não. Porque o eixo estava à frente, inclusive, do Norris. Critério, manter o carro controlado. Onde é que o Verstappen então, manteve na relva. Tão controlado que não bateu. Não. O Leclerc também não controlou, então. Certo, mas está lado a lado. O Verstappen já está fora de pista naquele momento. Henrique, no momento em que eles estão a travar para fazer a curva, o Verstappen já não está a travar para fazer a curva. Henrique elogia. Que é a manobra defensiva de... Excelente arranque do Verstappen. Tudo bem aproveitado. E agora? Já não está a travar, certo? É que ele já não está a travar. Já não vai fazer curva nenhuma.
Certo, mas controlou ali, não bateu e aquilo é quase um milagre. O homem de facto, o homem tem de facto nas mãos. Muita velocidade para a relva. Eles chegam lá a 300 e muitos. Pronto, sim, certo. Como é que o carro não fica ali? É milagroso. Naquele arranque eu tenho uma outra dúvida, que é, exatamente por aquilo que tu disseste, como é que os Mercedes? Como é que se define a posição do Max Verstappen na curva os dois Mercedes mas os Mercedes têm vidas diferentes. Eu sei que têm. Estão claramente atrás destes todos, portanto, quinto e sexto. Quando chegam à primeira curva, o Russell mantém trajetória, mantém tudo, por isso é que faz parecer aquela chorice no rádio, eles passaram todos, etc e tal. Mas... E o Antonelli não, o Antonelli faz mais ou menos um Leclerc. Chega ali, carro sujo, ao contrário do Piastri, em vez de tentar manter o carro em pista, aqui vai disto e segue. Mas se ouvirmos o motor do Leclerc, ele está ali no limite, perde a traseira, é verdade, mas ele diz... Vou pela esquerda e dá gás. Isso é quando sai de pista. Mas ele é posto naquele lugar porque o de dentro o empurra. E ele tem o carro sob controle naquele momento e não está atrás. Portanto, ele não tem... De acordo com as regras, nota da redação, como se dizia nos jornais, NDR, as regras são estúpidas. Mas são as que são. E ninguém as conhece tão bem como os pilotos. E tu sabes isso. Em particular aquele que tem o carro número 1, que as domina como ninguém. É um talento natural que ele tem para além de todos os demais. Eu não acho... Ali acho que é um incidente de corrida. E depois de ter visto isto muitas vezes e ter visto o Grande Prémio de 2016 e todos os demais e tudo, acho que eu na primeira volta deixava-os estar como estão. Na volta 6 já temos opiniões diferentes. Eu mudava uma coisa, que era, para além de pôr gravilha, concordo não, isso de acordo. Isto mas não pondo gravilha, porque tem a ver com as corridas nacionais, basicamente. Sim. Eu punha lá um pino, uma esferovite, e tu tinhas de contornar, tinhas de fazer Monza. Certo. Em Monza, se tu fizeres isto, perdes não sei quantos lugares, nunca vais em frente. O Max aproveitou isso. Por isso é que eu falei nos dois Mercedes. Ele, ao não travar, ganha uma vantagem suficiente face aos dois Mercedes, que ainda por cima se lutam entre si, engalfinham-se um bocadinho os dois, e ele acaba por sair à frente. E é isso que leva o George Russell a passar à posição de queixinhas. É um bocado isso. Ele isso sabe. E o feitio dele. Pronto, e o feitio. Mas sabe que é isso que acontece. Essa é que é a questão. Eu entendo e concordo com a maior liberdade na abordagem destes incidentes na curva número 1, ou se quiserem até durante a primeira volta, mas há ali algumas situações um bocadinho para o estranho. Agora, chapou ao Max Verstappen, porque ele entrou a 300, não entrou, mas entrou a 200 e muito na relva, e quando o muro se aproximou, foi milagre. A barreira, a barreira esteve ali mesmo coladinha. Sim, teve. Já que falaste de George Russell, ele no final da corrida teceu algumas críticas à equipa e aos estrategas, porque a determinada altura há aquela comunicação rádio insistente dele próprio para com a equipa, porque tinha mais ritmo do que o Kimi Antonelli, e é o tal negociador de que falávamos, que o George Russell diz: deixem-me passar porque tenho mais ritmo, deixem-me tentar ir buscar o pódio e buscar o Oliver Behrman, e se não conseguir, fico feliz por devolver a posição ao Kimi Antonelli, que foi isso que aconteceu, porque o Kimi Antonelli, como bom cobrador que é, também cobrou, não é? Olha, eu cedi-te, não deste, e agora, upa, devolve cá a posição. Desceu algumas críticas, a Mercedes certamente vai lidar com isto nos bastidores e dentro de portas. Deixas-me só dizer uma coisa relativamente à Mercedes, para irmos à penalização. É assim, a Mercedes teve um problema nesta corrida, que foi, eles tinham-se dado bem com uma temperatura abaixo dos 50 graus do asfalto, a corrida começou acima dos 50 graus e não desceu muito a temperatura do asfalto, e a temperatura ambiente foi sempre a mais elevada de todo o fim de semana. E se vocês olharem para as voltas do George Russell e do Kimi Antonelli na fase final da corrida, era notório que os pneus tinham ido embora, mas eu até acrescentaria que tudo o que era arrefecimento daquela unidade motriz dos travões também não estava no sítio certo. O Russell diz isso. E, portanto, foi isso que acabou a fazê-los perder a hipótese, se calhar até de lutar por um pódio, ainda que a partida do Russell não tenha sido fantástica. Já sabíamos que o João Amaral tem muitos dons, então quando fala da história da Fórmula 1 é um dom gigantesco que tem, e sobretudo uma paixão imensa, mas tem também o dom de, em pleno estúdio, conseguir estar a ler comunicados do Colégio de Comissários, e trouxe no domingo, no Race Day de análise ao Grande Prémio, trouxe essa informação adicional do porquê dos 10 segundos de penalização a Lewis Hamilton. E Lewis Hamilton não é penalizado porque não vai para aquela zona por onde devia ir. Lewis Hamilton não vai pelo caminho alternativo. Não vai pelo caminho alternativo, até porque, pronto, já falámos sobre as dimensões e acho que é muito difícil caber ali um carro de Fórmula 1. Ele é penalizado porque não abrandou, não levantou o pé, e com isso ganhou vantagem em relação ao outro piloto com quem estava a discutir posição e estava a batalhar, Max Verstappen. E eu acho que está explicado o porquê que Lewis Hamilton é penalizado e Max Verstappen não é penalizado.
A explicação existe. Vamos lá ver. É esta. No caso há uma penalização, tem que haver uma uma explicação, está dada. No outro não há explicação. Analisando isto a Max Verstappen, está feita a explicação. É 50-50 ou é ou não é? Não pode ser. Há não opiniões ser. divergentes. Exato. E Qual nós é a os tua, dois, por João exemplo, Amaral? temos opiniões diferentes. Eu acho que das duas, o Mónaco nos dois era penalizado, eram os dois. Não acho. Voltando às regras, e o Verstappen, quando tenta ultrapassá-lo na curva 1, bate com a roda frente direita por cima do corretor e é aí que perde o controle do carro. E ao perder o controle do carro, dá um toque no Hamilton, não bate, e o empurra para fora de pista. Portanto, perde o primeiro critério, não tem o carro sob controle. Depois, na curva seguinte, sai de pista e ganha vantagem em relação à posição que está. Calma. Vamos só rebinar. Certo. Ele controla o carro em cima da relva a 200 km por hora Certo. e tem o carro sob controle. Sim. E ali não tem o carro sob Não, porque controle. a roda levanta, a partir do momento em que levanta, quer dizer, ele, na relva, apesar de tudo, tinha as 4 rodas no chão. Quando tem uma roda no ar, não sei, diz-me tu. Agora Eu acho que ele não dá ponto Agora ia final. fazer uma piada, mas depois tenho medo de zangues comigo, gosto de tipo Nada isso. disso, nada Com disso. rodas no ar eu não sei conduzir, que eu acho que nunca fiz isso. E eu deixar a coisa assim. Era uma piada em italiano. Vá. Não tem, ele não consegue controlar o carro. Ou seja, ele... Ou então faz aquilo de propósito, não sei, acredito. Seja como for. Ele bate com a roda no corretor e empurra o Hamilton por causa disso. Na curva seguinte, o Hamilton não dá-lhe espaço, vai retirando espaço, aquilo que o Verstappen faria, e ele sai de pista, e saindo de pista corta a curva e volta à pista, viu-se aquela imagem ali atrás há bocado, bastante à frente do Hamilton do que estava quando estavam a discutir posição. Na curva subsequente, a 6, o Hamilton está por fora, não há toque nenhum entre os dois, não há nada, o Hamilton falha a travagem, também admito que tenha feito de propósito. Atenção, eu acho que os dois, acho que os 20, mas esses dois em particular, são capazes de fazer o que quiserem para que o carro pareça fora de controle. Certo. Falha a travagem, vai em frente, segue pela relva e ganha de facto uma vantagem grande. Ferrari E ganha uma posição. E ganha uma posição. Mas está bem, como o Verstappen também ganha, porque a posição não estava a ganhar no meio daquele sai de pista. Ele não tinha o carro, mais uma vez, pegando nas regras tontas, a roda da frente do... Mas lá está. As regras são o que são. Certo. É um facto. Estão escritas, Certo. não é? Portanto, o Verstappen não estava à frente. Estava. Não tinha a roda à frente. Quando começam a travar, quando ele o empurra, o carro dele sai de pista, não na curva 1. O que Na define curva é quem 3. está por dentro no Certo, Apex. Certo. Mas é que quando ele sai de pista e ganha terreno, nem está por dentro, está por fora. Então vá, para vos ajudar, vamos só ver. fazer aqui a magia da televisão. Vamos a que é, isso. vamos fechar este clipe que estamos a ver ligeiramente para trás e vamos para o onboard. Vamos saltar para os onboards. Podemos avançar um bocadinho mais. Pronto. Daqui para a frente. Ok. Aqui é o momento em que... À frente. Não está? No momento em que toca no corretor, não sei. Quando temos de traçar a linha, onde é que ele está à Eles frente? só tocam depois do Apex da curva. Certo. E aí o Max está à frente. Quando tocam, sim. Quando tocam, sim. Quando estão os Pronto. dois a travar, onde é que é a linha que se traça? Não é quando estão os dois a curvar? Como é que se define Olha aqui. a propriedade da curva? Aqui quem é que está à frente? Aqui está à frente é o Max. Pronto. Certo. E o Hamilton empurra-o. E não- E ele volta à pista à frente do Hamilton, tem direito, Lá- mas vai 3 carros à frente, certo? É isso. Eles sabem os dois interpretar muito bem Certo. as regras. E um neste caso foi mais rato que o outro. Vamos lá ver. O meu problema aqui é só a coerência. Olha aqui. Tumba. Chega para lá. Ali, quando lhe toca, está ligeiramente à frente, mas não está na roda retrovisor. Isto para mim é Olha, racing. olha. Super slow motion. Mas está bem, mas se é racing para os dois, volta ao mesmo. Certo, mas não houve racing na curva 4. Não é isso. Repara, eu sou o tipo... E agora é a curva 4. Agora vamos concitar aqui o ódio generalizado da net, mas é o que é. Em Abu Dhabi 2021, posso dizer isto? Podes. Eu acho que na primeira volta o Hamilton devia ter sido obrigado a devolver toda aquela posição que ganhou. Disse isso à frente da televisão, vocês estavam a comentar, eu não estava em casa. E na cozinha. 90% das Acho que sim. É aquela história do... ele já recuperou, já devolveu a distância. Mas qual distância? O homem cortou 2 curvas e ganhou, mais uma vez, meia pista. Portanto, Sim. acho que tem que ser coerente. E, portanto, na minha cabeça as coisas continuam a ser iguais. Quando eles ganham muita distância, têm que a devolver. Quando não ganham, não têm. Se não foi penalizado aí, estes também não deviam ser penalizados. É só isso que eu acho, percebes? É uma questão de coerência. Só. Certo. E pouco importa que seja para o Verstappen ou para o Hamilton. Posso trazer ou a para o política Alonso, para o é bem debate? diferente. Traz É que no meio de tudo isto há uma coisa que os senhores comissários têm de me explicar. A razão pelo qual os pilotos, vão ao Colégio dos Comissários é o documento 36. Leaving the track and gain on advantage. Ok? É claro, eles foram aos comissários porque o piloto saiu de pista e ganhou vantagem. A razão
da Se bem que penalização... deixa só definir aqui, vantagem nas regras atuais da Fórmula 1 é ganhar uma posição, não tem a ver se ganhas tempo ou não. Nem tem a ver com isso. A decisão em Abu Dhabi é não tem que dupla. devolver nada, porque não ganha uma posição, já estava em primeiro. Eles consideram um infringement, uma possível penalização, mas depois fazem 2 decisões. Sim. Decisão 1 é... Não há infração nenhuma, porque ele não conseguiu controlar o carro e não teve que seguir aquele e depois há uma infração sob base de uma coisa que eles não estavam a investigar quando pediram aos... Mas sabes o que é engraçado? É nisso não que consigo vezes, entender. É nisso que dava jeito às vezes terem ali um chato de um advogado. Exato. Para dizer que nem sequer podiam analisar. João, é nisso que deu jeito. Ninguém chamou à colação, desculpem a expressão, essa infração. Pronto. E como ninguém pode ser condenado por um crime do qual não foi acusado, e ele não foi acusado, não é um crime neste caso, é uma falta, é uma infração. Não analisavam. Mas quer dizer, volta ao mesmo, eu quero regras mais ou menos retas para todos. Tu falaste em Abu Dhabi 2021. Sim. Sem o Jonathan Whittle ter ido ao colégio no final da corrida, se calhar a decisão, depois da Mercedes ter apelado ou não da situação no final da corrida, teria sido completamente diferente. É só isso que eu queria. Era uma linha mais ou menos reta. Opinião absolutamente pessoal. Por mim, quase tudo era corrida. Ou seja, quase tudo. É deixar andar. Eu, por mim, compro. Mais cedo ou mais tarde eles acabam por se equilibrar uns aos outros. Eu acredito muito nesse karma. Por mim, lá está. A penalização Hamilton foi bem dada, porque ele estava atrás de Verstappen na curva 4, atalhou, ganhou tempo e ficou à frente de Verstappen, e Leclerc. Vamos dizer baixinho. Para mim, essa regra do ter o nariz à frente, para mim é absurdo, porque na curva 1 o Verstappen tinha o nariz à frente deles todos. Não é o nariz, é o eixo dianteiro ao lado do retrovisor. Que é a coisa mais... Como é que é 300 km/h? Eu sei que eles são super-homens, mas como é que é 300 km/h? Os comissários não, são tipos mais ou menos como eu, melhores do que eu, mas sentados numa mesa a ver, isso eu consigo fazer. Agora, 300 km/h, ver se o meu eixo dianteiro está ao lado do retrovisor ou não, não, João, isso fica para quem analisa. Deixa-me ser mauzinho para o Henrique e dá-me 2 segundos da tua posição neste debate, que é, se tu fosse ao colégio de comissários, como é que defendias? Em que situação? É a situação do Hamilton? Eu acho que não tinha defesa possível. Não, pronto, ok. Ótimo. Assim já fico satisfeito. Pronto, então não vou ser mauzinho para ti. Ele assume que considera que o Hamilton cometeu um erro. Isso já é bom. Vamos embora. Está decidido. Pronto. Está decidido. O juiz decide, está decidido. A única coisa que poderia ter sido feito para evitar a penalização era dizer Hamilton, drop one position or drop behind Max. Ele diz isto no fim da corrida e nós falámos sobre isso também no fim da corrida. Ele não sabia nada disto quando estávamos no fim da corrida, ali o documento. E ele próprio admite. Ele diz isso à equipa e tem toda a razão em dizer isso à equipa. Eu não tinha lido. Ele próprio admite que foi bem dada a penalização. Não, ele não diz isso. Não. O que ele diz foi, podiam ter dito para devolver posição que teria sido menos penoso do que os 10 segundos parado na boxe. Isso é facto. Isso é facto. Isso é incontestável. Mas a regra é, se é para ser penalizado são 10 segundos. Mas ele não e há coerência. Eu ouvi as declarações do Hamilton ao mesmo tempo que tu, foi ontem, não voltei a ouvi-las. Aquilo que ele diz é, se me tivessem dito, eu teria devolvido. Contrariado, talvez, esta parte sou eu que estou a dizer. Certo. Agora saiu a citação entre o João Amaral. Talvez contrariado, talvez não concordando, mas teria devolvido. Que é diferente de o obrigarem a parar 10 segundos e estar ali 10 segundos. Na realidade, traduziu-se muito mais. Eu não estou com isso. Mas isso é nada, os comissários têm culpa. Certo. Nada, mas são coisas diferentes. Já falámos sobre a penalização, sobre os critérios e os critérios do ES. Outra coisa é a crítica que ele faz à Ferrari, e eu acho que ele tem toda a razão na crítica que ele faz à Ferrari. Outra coisa ainda é dizer que por ele aceitar que a equipa lhe tivesse dito isso, que ele tivesse devolvido a posição e que por isso talvez não tivesse levado os 10 segundos, teria acabado mais bem classificado, critica a Ferrari, mas não concorda com isso. Há uma expressão também maravilhosa, que é aceito sem conceder. Okay. Ele aceitaria devolver a posição sem conceder que tinha cometido um erro. Isso acontece todos os dias aos pilotos de automóveis. A ti, como a eles. Sabes que tudo bem, eu faço quase então a mandarem, mas eu não... Falta-nos uma comunicação, porque nós sabemos que existe comunicação entre a direção de corrida e as equipas. Sim. A direção de corrida de alguma forma terá perguntado à Ferrari se ele ia devolver a posição. Mas lembra-te das últimas comunicações que tivemos entre a direção de corrida e das boxes. Voltamos à mesma corrida, não é? Voltamos a 2021 Mas há uma que deu no ar, de que falámos na transmissão e que para mim está errada, que é do Ricardo Adami, que lhe diz: tens uma penalização e a razão que lhe dá para a penalização está errada. Exato. Porque não foste para a pista na mesma... Em vez de lhe ter dito isso, tens uma penalização porque ganhaste vantagem. 7 posição, pelo simples não. Quantas vezes não vimos já engenheiros de pista... E porquê é que ele diz isso? É melhor... Quantas vezes não vimos o Lambiase a falar com o Verstappen, deve ser a comunicação mais difícil do mundo, dizer-lhe tens que ceder de posição. Já aconteceu. E o Max acreditas que houve comunicação entre a Ferrari e a direção de corrida? Mas posição e depois falamos. Acreditas que houve comunicação entre a direção de corrida e a Ferrari? Tem que ter havido. Pronto. Tem que ter havido. A razão por qual ele vai ao colégio de comissários qual é? É de facto aquela que... Ou seja, alguma coisa nesta história está mal contada. A história está mal contada. Creio a decisão. Sim. Parece que foi preciso arranjar uma justificação para penalizar. Pode ter sido a posteriori, pior um pouco.
Isso vai casar com o que o Henrique dizia com a penalização e o Oscar, sobretudo. Não, já não podes recuperar o lugar. Não. Tu dizias no Essa que é a questão. Essa que é a questão. Portanto, se tiveram que fazer isso, fizeram ainda pior. E acho que a Ferrari deveria apelar desta situação nessa perspectiva. Não para recuperar a posição, mas para criar ali com isto tudo, não falamos de uma coisa que causa, não é? É que o Hamilton no fim da corrida também perde ritmo. Muito. Dessa parte é que nós estamos a falar. Estamos a falar de tudo o resto, que é folclore, que faz parte. Ao que parece só pneus e não travões. Aquilo que corre na imprensa italiana é mais pneus do que travões. Mas o Charles Leclerc também perdeu o ritmo no final da corrida. Sim, já falámos, foi salvo pelo Gongo, nos chamou safety car virtual. E nós falámos no domingo também. E pusemos também em cima da mesa, por assim dizer, a possibilidade de os problemas dos últimos grandes prémios terem voltado a aparecer. Desta vez dizem que são pneus. Mas acredito que só sim. Eles sabem. Não falámos ainda foi do safety car virtual, porque é outra coisa que também está a fazer correr muita tinta. Necessário, não necessário, bem decidido. Já vamos. Só para acabar a polémica toda, depois voltávamos à parte Vamos à parte boa. Isso. Vamos ao safety car virtual, porque há uma razão para o safety car virtual entrar. E sobretudo, e se não fossem só essas razões, havia uma razão anterior para um safety car virtual entrar. É que a determinada altura, no arranque da corrida, houve uma falha de comunicação. A FIA já veio esclarecer. Houve uma falha de comunicação com um dos postos de comissários e o Liam Lawson, de repente, a determinada altura apanhou 2 comissários a correr em pista. A coisa poderia ter corrido muito mal. O próprio Liam Lawson diz no rádio que podia ter corrido mal. Utilizou palavras mais fortes. E a coisa podia mesmo ter corrido mal. E nem que fosse por isso, Rui Marques preferiu naquele momento colocar o virtual safety car. Mas há outras razões. Há um carro que está a rodar em sentido inverso. Sim. Há um carro que está a deitar fumo. E há necessidade de fazer... E há comissários em pista. Verdade, e há não naquela situação que estavam na curva... Mas tem um extintor na mão. Mas tem um extintor na mão. Era isso que eu ia dizer. Há necessidade de fazer entrar comissários. Logo, virtual safety car já nos bastou. Aquilo podia ter corrido muito mal no início da corrida. Daí o safety car. Aí para mim é logo bandeira vermelha. A partir do momento que eles não conseguem comunicar com os comissários e estão no meio da pista, logo parar tudo. Não conseguem comunicar, foi na volta 2. É isso. E tanto quanto eu julgo saber, a comunicação foi dada para todos os postos de comissário. Ali é um bocadinho como o telefone quebrado, aqueles jogos que jogávamos quando éramos crianças, não é? A comunicação falhou. Mas eles têm CCTV. Sim, todo o circuito, não sei como é que a coisa aconteceu. Ali, percebo tudo o que o Oscar diz, ou seja, no fim da corrida tem de tomar uma decisão sabendo que aquilo que aconteceu no início, só isso já bastaria. Para além disso, tens o carro em sentido contrário, tens comissários em pista e tens um extintor. E a ideia que eu tenho é que é dos livros. Quando há extintor, safety car virtual. Pronto, roubou-nos 2 voltas extraordinárias de corrida. Sim. Acho que temos de falar na questão do Sainz ter andado em sentido contrário da pista. No fundo ele quis não prejudicar, quis ajudar, mas de facto não é muito normal. Não quis ser Latifi. Desculpem voltar ao Abu Dhabi 2021. Com Williams. Sim, mas o Latifi estava um bocado mais amachucado, aquele ainda mesmo assim. Mas por isso é que o Henrique Chaves é um Williams, antepenúltima volta. Por isso é que o Henrique Chaves disse que para mim era bandeira vermelha logo. Não, bandeira vermelha na primeira situação. Não na última. Desculpa, estava-te a meter por na última, lá está, eu não tinha percebido a questão do extintor e tudo mais. Se fosse só o carro ali parado, para mim era dupla amarela. Não se pode ultrapassar ali e depois estar ainda que o Sainz estivesse em movimento com o carro em sentido contrário. Sim, mas durou uns segundos. Mas foram movimento, mas por exemplo, em Baku, quando vão à escapatória, fazem o 180 e voltam para trás. Também vão em sentido contrário por momentos. Também é. Portanto, tens toda a razão. Mas é porquê? Porque estão numa zona de escapatória e por isso não é... Mas aquilo também é uma zona de escapatória para todos os efeitos. Sim, também é uma zona de escapatória. O que o Sainz estava a tentar fazer era colocar o carro na melhor posição para ser extraído rapidamente, para não interferir. O que ele fez foi não termos a corrida a acabar em virtual safety car. Exato. Foi apenas ter uma volta e meia. Ele não conseguiu estacionar o carro fazendo a manobra. Aquele carro não dava para fazer manobra. Porque a intenção dele, ao parar, é parar numa zona de resgate. Se tivessem posto fita de lado, se calhar ele tinha conseguido estacionar. Ele tinha, acho que eu tinha ou com a direção do Mónaco. A roda traseira direita devia estar dobrada porque ele ia full lock no volante e ia em frente. Portanto, aquilo devia estar... Vamos à AS. E para falar de Oliver Behrman, mas também para falar de Esteban Ocon. Mas vamos falar essencialmente de Oliver Behrman. Alcança o 4º lugar, melhor resultado da carreira para o piloto britânico da AS. Um fim de semana em que... Foi um fim de semana de muitas emoções e um fim de semana muito especial, não só para Oliver Behrman, mas também para Ayao Komatsu.
It was crazy. We were, lucky to get up to that position to start with, but we had the pace to finish that. I held off the two marks. I held off Oscar as well. So really happy. The car was great today. So yeah, it was a good race. Amazing, over the moon. It's obviously we've been working hard week in, week out, and improving the car throughout. But we've been always knocking on all points, but we never had a big result. And then those results, you cannot push for it if you you really got to focus on what you can do, trust your process. And I always told people result will come, and then today it came. It's brilliant. A felicidade da AS, a felicidade deste quarto lugar, a AS que alcança assim igual ou melhor resultado que a equipa já tinha conseguido. Por momentos, se tivessem arriscado mais um bocadinho, poderíamos ter tido um Oliver Behrman no pódio e o melhor resultado da AS. Mas às vezes, e recorrendo uma vez mais a um ditado popular português, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Este é para o João. Tens algum dado estatístico aí? Não tenho. Tirando o facto de este resultado da AS terem animado ainda mais aquela batalha entre o sexto e o nono no Mundial de Construtores, há 12 pontos. Há também a batalha pelo segundo lugar, onde só há 10 a separar as três equipas. Ferrari, que recuperou a segunda posição, que tinha perdido em Baku a Mercedes e depois a Red Bull, sendo que as duas primeiras estão separadas por apenas um ponto, fazem de Oscar Piastri e de Lando Norris. Mas a verdade é que a AS acaba por fazer um bom fim de semana e se calhar nós não tivemos o cuidado de perceber isso logo após as simulações de corrida na sexta-feira, porque o Behrman impôs logo um ritmo muito forte. Ficou a ideia, nós falámos isso, penso no programa de pós, no pré-corrida, mas também na sexta-feira. Percebemos a tempo, mas na sexta-feira falámos da hipótese do carro estar com um peso de combustível reduzido e daí aquela boa simulação na sexta-feira no segundo treino livre. A verdade é que se estava ou não, essa simulação veio a confirmar-se. E durante algum tempo na corrida, o Oli Behrman, na primeira parte da prova, estava no ritmo do Max Verstappen, às vezes melhor que o Max Verstappen, e depois, como eu já referi, faz aquela defesa extraordinária, quando para pela segunda vez e percebe que o Oscar Piastri está a ganhar uma dimensão que não tinha até aí, ele faz 5 voltas que colocam, digamos que, o Behrman numa posição já dificilmente atacável. Verdade, depois nós sabemos o que aconteceu no final da corrida, o safety car terá salvo, ou o virtual safety car terá salvo também o Oli Behrman, mas tenho menos certeza do que teria no caso Verstappen-Leclerc. Mas atenção, aqui Behrman esteve fantástico, para mim se calhar, não vou dizer ao nível de Norris, porque Norris deu um calendário a toda a gente, mas muito bom para um piloto rookie, num circuito muito difícil, mas também tirar o chapéu à AS, que fez 2 paragens, numa estratégia de 2 paragens para Behrman, muito boas, que o ajudou a manter aquelas posições, e também quero realçar todas as tomadas de decisão que ele teve, porque houve muita confusão à frente dele, especialmente houve o arranque, obviamente, em que ele conseguiu, e foi dos poucos pilotos, se calhar, que não foi à relva e atalhou, fez sempre tudo direito, e houve também, depois, lutas Verstappen, Russell, Antonelli, e ele foi capaz de conseguir colocar o AS no sítio certo, à hora certa, para conseguir ganhar as posições, e isso por vezes dá nestes resultados, e obviamente depois levanta a moral dentro do capacete e ele diz, é hoje, e hoje estava a correr bem, e ele diz isso, que hoje estava a correr bem, e motivou-se obviamente, muitos parabéns. E o Ocon acaba por ir aos pontos sendo o rei dos médios, ele faz quase 50 voltas com os pneus médios e terminou até com um ritmo interessante que lhe permitiu defender do Bortoleto. E volto a referir uma coisa que eu já não sei quando é que falei durante o fim de semana, que é, não é muito normal, temos agora 15, porque o Behrman é a mais recente aquisição de resultados no top 5, 15 pilotos em 21 a conseguirem top 5 numa temporada, o que é extraordinário. É prova mais uma vez que temos um plantel de Fórmula 1 em que o talento não é um problema, independentemente de haver uns que estão 1 grau, 2 graus acima, não é um problema o talento. Merece o Oli Behrman todos os elogios que precisamos fazer, merece a Haas, porque tem um resultado. A Haas faz aquilo que eu achava que o Williams ia fazer. E a Williams tem sido essa equipa, e os pilotos da Williams têm mais experiência que o Behrman. Não digo que o Ocon, apesar de tudo, mas tem. E, portanto, a Williams é uma desilusão este fim de semana, a Haas é a ilusão. Porque, de facto, faz um fim de semana como eu não achava ser possível. Depois de alguns fins de semana menos bons. E falámos disso, certo? Andaram até com a evolução de Austin a não ter mostrado, mais na qualificação, um bocadinho menos na corrida, uma evolução extraordinária. Foi a equipa que mais upgrades levou para Austin. É verdade. E o Oli Behrman, no final da corrida, fala nisso. Este carro com estas evoluções serviu-me para aqui. Certo. Sim, eles dizem isso também no fim de Austin. Ou seja, pode não ter sido o resultado que queríamos, mas estamos a tirar dados importantes
para a próxima corrida. E tiraram, portanto, o chapéu. Neste caso não é só tirar o capacete, é um sombreiro mesmo. Tirando a Williams, o segundo pelotão é a única equipa que tem 2 pontuações a mais de 10. Não é? Portanto, isso é... Primeira foi conseguida na China com a corrida de sprint e pontos na corrida de sprint. Desta feita não, foi este resultado excelente do Oli Berman e também do Esteban Ocon, que também pontuou. E no final, sim, diz. Não, ia perguntar se podemos falar também um bocadinho do Bortoleto. Do Bortoleto, sim, que era para aí que ia fazer a ponte, porque no final do Grande Prémio, o Gabriel Bortoleto recebe a comunicação à rádio do seu engenheiro e diz-lhe: parabéns, conseguimos chegar aos pontos, neste caso ao ponto, ao 10º lugar. Foi uma corrida positiva, num fim de semana difícil, parabéns. O Bortoleto agradece, diz obrigado a ti e à equipa por todo este trabalho, e depois pergunta qual foi o top 3. E o engenheiro não lhe diz apenas o top 3, mas depois vai para aí abaixo até o top 10. E diz o Bortoleto: ei, o Berman, 4º, ei, incrível, isso é muito bom. E o engenheiro diz-lhe: pois, não é bom para nós, não é? Que estamos aqui neste campeonato, nesta batalha. E ele, sim, mas à mesma é um excelente resultado. E isto também é bonito, ver a classe de Fórmula 2 e a classe destes miúdos, que, ok, somos adversários dentro de pista, mas temos que ficar felizes pelas conquistas uns dos outros, porque ele sabe que é um excelente resultado o do Oliver Berman. E ele também faz um grande prémio positivo. Terminar nos pontos também é positivo para o Gabriel Bortoleto. É um momento em que não sei exatamente onde é que ele vai buscar o ele sai de 16º. Certo? E eu, enfim, confesso que estava perdido, não era perdido, sabia onde é que ele estava em pista, mas quer dizer, ele se me perguntasse a meio da corrida, onde é que vai ficar o Bortoleto? Copiou o Max Verstappen, lá e o microfone. Penalização 10 segundos. Isso é clarinho como água. Essa não... 10 segundos sem falar. Há ali um momento no meio da corrida, se me perguntasse, o Bortoleto vai aos pontos e diz: deixa-te disso, quer dizer, maluco. Não, o homem não desiste, tem talento, tem mãos. Agora sim vou utilizar uma expressão, acho que só nós os dois é que vamos entender. São os Jovens Lobos. Exato. Leste, não leste? Lembro. Michel Vaillant. Era um livro de Michel Vaillant, Os Jovens Lobos. E temos Jovens Lobos aqui a dar cartas, o que é maravilhoso. O Bortoleto mais uma vez a provar aquilo que se diz desde o início do ano, que se calhar desta geração, se não for o mais talentoso, está lá perto. Mas ele, Antonelli, Berman, o Adjar não faz pontos, mas faz mais um fim de semana, tem uma temporada cheia de bons resultados. Temos Fórmula 1 por mais 20 anos. Deixas-me só acabar com o Bortoleto para dizer uma coisa. Grande prémio antes do Grande Prémio de casa. Vai voltar a haver um brasileiro em São Paulo a correr em Interlagos. Isto poderá ser importante até para os fãs. Mas vamos ver como é que o Bortoleto... Esta é se calhar também mais uma prova dessa capacidade de gerir tudo aquilo que é ser piloto de Fórmula 1. Ele vem de um fim de semana extraordinário e vai correr em casa. E vai obviamente querer repetir a dose. Não será fácil. Mas se as coisas correrem bem, quer dizer que encheu o peito e não sentiu a pressão. E a pressão, acreditem, para o Bortoleto em São Paulo vai ser muita. Porque é a primeira vez em muitos anos que temos um brasileiro na grande partida. E parece que vai ser um fim de semana de chuva. Sim. Indo só um bocadinho atrás, se forem àquela livraria online bastante famosa, apliquem o código Amaral10, tem 10% de desconto adicional para todos os livros do Michel Vaillant. Vaillant? Michel Vaillant não tem desconto nenhum, mas enfim, podia fazer aqui um giveaway. O primeiro a dizer quem fez a volta mais rápida. Não vou fazer isso. Quem fez a volta mais rápida da corrida? Ontem? Boa pergunta. Russell. Não me lembrava. Já não me lembrava. Mas olha, o Michel Vaillant serviu, e a mim, e falo na primeira pessoa, mas acredito que é algo que muita gente tem exatamente a mesma sensação, ensinou-me muito sobre corridas de automóveis. Sim, até porque sabes qual era o livro a seguir aos Jovens Lobos. Eu lembro-me do nome. Não me lembro quem fez a volta mais rápida ontem, mas lembro do nome desse livro. A Revolta dos Reis. A Revolta dos Reis. Porquê? Porque eram os mais velhos depois a encher o peito de ar. Portanto, tivemos os Jovens Lobos, em Interlagos vai ser a Revolta dos Reis. No fim de semana em que a Racing Bulls pouco ou nada se viu, com Liam Lawson a desistir. É um case study a Racing Bull, porque... O Adjar e a Aston Martin também foi complicado. Mas a Aston Martin nós já não esperávamos grande coisa. E então a Alpine... Nós esperávamos aquela paragem do Frontal não sem estar ninguém para o receber, mas pronto, é assim. Mas ele não tem direito a acompanhamento protocolar quando chega. Não, pronto. Não tem direito a ir. Mas acompanhou a Aitana. Ele estava a poupar a unidade motriz para o restante campeonato. Acredito que sim. Ele acompanhou a Aitana este fim de semana. Mas deu lições à Aitana. Mas a Racing, da Aston Martin nós não esperávamos nada. Da Racing Bull, neste traçado, esperávamos muito mais do que aconteceu. E tinha um carro para mais. E tinha um carro para mais. Sabes o que é que eu espero? Por vocês, na próxima segunda-feira. E por ti que estás aí desse lado, foi um gosto, João Amaral, João Carlos Costa, Henrique Chaves. Obrigado por esta horinha, mais coisa, menos coisa, de análise a este grande prémio. Cidade do México, encontramos-nos, não no próximo fim de semana, no outro fim de semana, em pista, claro, para o Grande Prémio de São Paulo, que é grande prémio e fim de semana sprint. Nós regressamos na segunda-feira para antevermos, fazermos uma antevisão da antevisão ao Grande Prémio de São Paulo,
a 21ª ronda do Mundial de Fórmula 1. Até lá. DAZN.